Eu anunciei lá no Facebook e no Instagram da igreja a nossa mensagem de hoje com a seguinte frase: mais do que ser bem-sucedido, é preciso parecer ser bem-sucedido. Já ouviu essa frase? Acho que todos os manuais de empreendedorismo, todo mundo que fala sobre marketing pessoal, sucesso, aponta esse caminho de que mais do que ter sucesso, é preciso você aparentar ser bem-sucedido. Já ouviu isso? Não? E principalmente porque nós vivemos num tempo de muitas aparências, num tempo aonde a imagem é tudo. Eu lembro quando eu assisti uma propaganda a primeira vez, na hora do almoço, e a propaganda mostrava um líquido escorrendo num copo, caindo num copo, com os planos da câmera favorecendo aquele líquido verdinho, gelado, o copo suando, e uma música envolvente, e aquilo me chamou tanta atenção. Aí eu olhei para aquilo captou a minha atenção. Eu era um adolescente na época, e aí aos poucos a câmera ela foi ampliando, a visão, ampliando a imagem, e no recipiente de onde esse líquido era derramado no copo, estava escrito assim: óleo de fígado de bacalhau. Lembra disso? Não? E na hora que tiraram o óleo de fígado de bacalhau, eu entrei em crise. Não é possível. Óleo de fígado de bacalhau é uma coisa, e o pessoal antigo aqui sabe, quem já tomou sabe a tragédia que é. É muito ruim. Mas por um minuto eu desejei aquilo. Eu queria. E aí fecham a imagem e colocam assim: imagem não é nada. Imagem não é nada. Sede é tudo. Obedeça a sua sede. Sprite. Coisa linda, né? Valeu a propaganda. A minha boca encheu d'água também. Mas quando você se depara com algo que chama a sua atenção, mas você é traído por aquilo, você fica ressentido, porque a imagem tem dessas coisas. A propaganda foi uma grande tirada, mas nós não podemos desconsiderar que ela, em algum nível, ela não corresponde com a realidade. Porque no mundo da imagem que a gente vive, imagem é tudo. Mais do que ser, é preciso o quê? Parecer. E no propósito de parecer, de transmitir essa imagem, como eu falava semana passada do Instagram, que é uma rede social onde as pessoas se pintam de maneira amplificada, muito mais do que são na verdade, o prato que ela está comendo, o lugar que ela está visitando, a aparência dela. Você já viu as pessoas dizendo assim lá no Instagram: foto do meu perfil, e a foto da menina linda, maravilhosa, aí colocam assim: foto em que me marcam, e está a cara da menina toda bagunçada. E o que isso denuncia? O interesse do nosso tempo de respeitar esse código da imagem, essa ditadura da aparência, que todo mundo quer parecer muito mais do que é. E as redes sociais estão aí para apontar isso, e o mundo que vivemos está aí para apontar isso. Certamente você já comeu algo que não era tão bom assim. Certamente você já bebeu algo que não era tão bom assim. Certamente você já se vestiu com algo que não era tão adequado assim. E certamente você já votou em alguém do qual se arrependeu posteriormente. Moral da história: imagem não é nada. Imagem não é nada, embora insistam dizer para nós que a imagem é tudo. E isso é uma maldição que morde o calcanhar dos filhos de Deus, que belisca o nosso calcanhar e nos persegue diariamente. Nós
que fomos chamados para entender que Deus não vê o exterior, como ele disse para Samuel, Deus vê o coração. Deus falou isso com um profeta, no dia que ele foi na casa de um homem, atrás do novo rei de Israel. Você sabe da história relatada no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Samuel era o grande líder de Israel, só que o povo queria imitar as outras nações. E como as outras nações tinham um rei, não importava se o rei de Israel era o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. As nações queriam um rei, Israel queria um rei à semelhança do que tinham as outras nações. Eles queriam se parecer com as outras nações. E quer algo melhor do que a imagem de um rei? Aquela aparência pomposa, dentro de um castelo, sentado num trono, deliberando. A imagem de um rei é algo que conquista, é algo que cativa, é algo que inspira. Israel falou, nós queremos. E Deus falou, é uma roubada. Nós queremos assim mesmo. Deus falou, então tá bom, você quer? Arruma um rei para você. Samuel, vai atrás de um rei. Ungiu um rei chamado Saul, bonitão, coisa linda. Deu errado. E aí depois que deu errado, o povo se desesperou, e Deus falou assim, Samuel, faz o seguinte, tem um homem chamado Jessé lá em Belém, vai na casa desse homem, esse homem que a propósito é um bisneto aí de Ruth, nós falamos de Ruth esses dias, né? Um bisneto de Ruth, vai lá, Ruth, Boaz, lembra? Tá bom, um dos seus filhos é o rei de Israel, chega lá, e Deus podia muito bem falar assim, Samuel, o RG do menino é 07207655606. Deus podia falar isso, mas não. Vai lá, Samuel. Unge o rei de Israel. Samuel foi. Cadê o menino? Vi ungir o rei. Ué, traz o primogênito. Não é. Traz o outro. Não é. Traz o outro. Não é. E Samuel falou assim, ué, Senhor, mas como é que é? Aparentemente, não é ninguém. Aí Deus falou assim, cuidado, Samuel. O homem vê o exterior. Eu vejo o coração. Aí o pai, rapaz, eu estava esquecendo, tem um lá. Tem um lá no curral. Busca lá, o Davizinho, o Ruivinho, traz lá. Mas não, eu nem chamei, porque lógico que não é ele. Esse menino, eu mando cuidar das ovelhas, ele é cuidadoso com as ovelhas, ele é até um bom pastor, sabe? Mas assim, não tem tática de guerra, não tem a pegada do líder. Não, ele não é o rei, gosta de tocar. O cara gosta de tocar. Não, o cara gosta de tocar. Não dá para liderar. Franzino talvez, sei lá. Novo, não vai. Não vinga. Ah, Samuel, é ele, é o cara. Ungiu o rei. Davi então virou o rei que virou. Sua primeira peripécia é a prova de que a escolha soberana de Deus é a coisa mais absurda do mundo, bem. Porque Deus pegou um menino assim, do seu tamanho, né? Não da sua idade, ele era um pouco mais velho, mas tipo do seu tamanho, você é grandão. E ele foi tirar a onda, levar uma comida para os irmãos no campo de guerra. Viu um gigante filisteu, você sabe da história. Encarou o gigante, vestiu a armadura e falou, não, com a armadura não dá. 5 pedrinhas lisas à beira do riacho, que já deviam estar preparadas ali há muitos e muitos anos atrás, e Deus falou, usa a pedrada mesmo, aquela que você aprendeu lá no bar de Lourdes, porque essa vai dar certo. Essa vai dar certo. Colocou fuzil, espada, tudo. Não. Pedras lisas. Davi foi lá, pegou as pedrinhas lisas e nós sabemos o final da história. E finalizou o gigante com uma santa decepada. Foi o que aconteceu. Pau! Acabou, cabeça para cá, espada, vitória, o povo fugiu, tá ali o moleque. Depois teve que lidar com os ciúmes do rei, com tudo isso, mas o Deus que tudo vê, viu o coração daquele menino e se agradou dele. Deus o chamou e pronto, Saul morreu, Davi virou o rei em Hebrom 7 anos, depois reinou em Jerusalém, e Davi virou um reizaço. Você vê no Novo Testamento, os caras quando falam com Jesus, falam, Jesus, filho de quem? Davi é o rei, assim, quando o povo pensa no passado, pensa em Davi. Davi era o rei. Agora imagine o homem já consolidado em Jerusalém, depois de ter subido com a arca, depois de ter dançado nu. Davi foi um homem que fez de tudo nessa vida. Tudo. Sobe com a arca, o cara tropeça lá, morre o camarada,
fulminado porque tocou na arca do jeito errado. Davi ficou chateado, manda os caras estudar a Bíblia, volta com a arca, e o meu reinado consolidado em Jerusalém, vitória sobre os inimigos. Davi era dono do grande império naquela época, o grande império, um homem, gente, mas rei, valente, um herói de guerra, um homem que compunha, um homem que tocava, um poeta, um grande líder. Era tudo o que se podia esperar. A imagem de Davi era a imagem do sucesso. Concorda comigo? Imagine Davi no palácio, tomado aí da autoridade, mergulhado, vestido de trajes finos, desfrutando de tudo o que o palácio tinha. Outra coisa, Davi era um homem amado, ele era popular, ele não era só um grande rei, ele era querido, não era apenas impondo pela força, ele era amado, era a imagem do sucesso. E esse homem um dia viu uma mulher tomando banho na sacada. Você sabe da história? Vou contar. Era para os reis, está vindo bem, era para os reis irem para a guerra, e a Bíblia fala que Davi falou: o quê? Vou pôr o time reserva para jogar. Vai, eu não tenho que ir não, já matei gigante, já fiz de tudo, vou ficar aqui de boa, vai todo mundo lutar, e nós vamos ganhar mesmo, tudo tranquilo. Época que os reis tinham que ir para a guerra, motivar os seus exércitos, encorajar. Davi ficou tranquilo, ocioso, ali no palácio, sem ter o que fazer, e viu uma mulher tomando banho. Batseba é o nome dela. E falou: que mulher bonita, e chamou ela para o palácio, teve uma relação com ela, e depois de uns dias a mulher fala assim: estou grávida. O rei de Israel, esse homem amado, querido, esse homem, essa imagem de sucesso que nós falamos, agora tinha um dilema. Ele que conhecia a Deus, que apontava o caminho da lei de Deus, da palavra de Deus para o povo, esse homem agora, ele estava numa enrascada. Ele tinha que lidar com o desafio de ver a sua biografia manchada. E aí o que os grandes homens fazem uma hora dessa? O que os grandes homens, o que os filhos de Deus, os homens de Deus fazem numa hora dessa? Mandam chamar o marido, dão de beber para o marido. Foi isso que Davi fez. Falou: eu não posso agora manchar minha biografia, eu sou o grande rei de Israel, eu preciso varrer essa sujeira para debaixo do tapete. E a Bíblia diz que um abismo, vamos lá, fica tranquila, Batseba, vou resolver essa situação, sua honra vai permanecer. Chama o homem da minha confiança e fala: Urias, olha, eu estou vendo como é que está a guerra lá, meu irmão, tranquilo, você está precisando de uma relaxada. Não, rei, eu estou para lutar. Ali era um homem fiel. Eu vou lutar. Não, vai, deita com a sua mulher, vamos tomar uma. Abre, toma. E o homem ficou doido. E vai, Urias, deita com a sua mulher. Está o cara deitado na escada do palácio. Isso tudo está narrado no segundo livro de Samuel, no capítulo 11 e no capítulo 12. Ele deita na escada e fala: não vou, não vou, não vou. E quando Davi percebeu que o homem não ia de jeito nenhum mesmo, que ali estava um homem fiel, ele falou assim: vamos fazer o seguinte, manda esse bilhetinho aqui, não abra, selou, entrega para Joabe. E vai o homem entregar para Joabe a sua sentença de morte, com requintes de crueldade. Correto? Ele vai, entrega, é colocado no fronte, onde a batalha era mais pesada, e Urias morre. E depois que Urias morreu, vem um recadinho: ó rei, tudo certo, suave, é só fazer o funeral digno de um herói de guerra. Põe a medalha, põe a estrela dele lá na parede, lá no muro do palácio. Urias, um grande homem. E afinal de contas, agora o que faz? Urias morreu, nós não podemos deixar uma mulher grávida. O melhor, né? Vamos esconder isso aí, nós não podemos deixar essa mulher desamparada. Davi ainda quis se passar por gente boa: eu vou tomar por esposa a mulher de Urias, para que ela não fique desamparada. Vem para minha casa.
Tudo certo. A imagem permaneceria. Mais do que ser, é preciso parecer. Varra a sujeira para debaixo do tapete, é o que a gente faz. É o que a gente faz com medo de se sair mal, com medo de ser ridicularizado, com medo de ser exposto. A primeira ameaça do seu cônjuge falar de um dos seus defeitos, naturalmente você vai reprimi-la dizendo: você está o quê? Me expondo para as pessoas. Afinal de contas, o que vão pensar do nosso casamento, o que vão pensar da nossa família, o que vão pensar disso, o que vão pensar daquilo, porque a aparência importa. E Davi caiu nessa, e por isso ele teve que fazer muitas concessões, inclusive algumas das quais certamente em sã consciência ele não faria. Tudo certo, só que do Senhor a gente não esconde nada. Amém? Aquele que conhece o que você tem de bom, também conhece o que você tem de bom. E a Bíblia fala que Deus manda um profeta chamado Natã. Esse aí não tinha medo de morrer mesmo não, porque agora ele vai encarar o rei. E a Bíblia diz que Natã chega e fala: rei, me fala uma coisa aqui, uma situação. Natã, profeta, né? O zelo religioso, os profetas tinham honra. Não, senta aqui, vamos, traz uma comida para o profeta, maravilha o senhor aqui, porque afinal de contas, Deus é o centro da nossa nação, aleluia. Ei, Natã, do que se trata? Rei, tem um caso para o senhor me ajudar a tratar aqui e tal. Que caso? Um homem em Israel tinha uma ovelhinha só, coitado, e tinha um outro poderoso, rico, que tinha um mundo de ovelhas. O homem tinha tudo na vida, mas cobiçou a ovelhinha desse pobre, tomou a ovelha e ainda mandou matar o homem. O que a gente faz com um homem desse? Davi fala assim: que esse homem não viva em Israel. Não, parece cômico, se não fosse trágico, está na Bíblia, que esse homem não vive em Israel. Aí Natã falou assim: bom, aí agora o senhor decide, toca a corda aqui, esse homem é você. E aí a Bíblia fala que Davi, na mesma hora, ele diz assim: pequei. Aí o profeta fala assim: mas o Senhor te perdoou. Uau! Dá vontade de chorar, não dá não? Quando você pensa o tanto que você já foi perdoado, por exemplo, quando você vê que Deus conhece os seus mulambos aí do lado de dentro, as suas sujeiras, as nossas nojeiras, né? E principalmente as nojeiras de quem diz que não as tem, cuja imagem já o engoliu de tal maneira, a ponto da mentira da imagem ser convertida no coração dele em verdade. Tem gente assim. A imagem já sufocou quem ele é de verdade, completamente, engolido. E chega uma hora que a gente já não sabe quem a gente é, que a imagem já nos sufocou. E você representa papéis, né? Você agora é um objeto na mão da ditadura da aparência. Davi então falou: não, eu não posso, eu tenho que varrer para debaixo do tapete, porque afinal de contas eu preciso ser eternizado como o grande rei de Israel. Mas Deus, no seu plano soberano, de maneira gloriosa, fala assim: não, Davi, você é esse homem. E o homem de Deus, ele não racionalizou. O homem de Deus, ele não projetou. O homem de Deus não falou: a culpa foi dela tomando banho e se insinuando para mim. A culpa foi dela que se ofereceu. A culpa foi de Urias que não quis ir para casa. A culpa é do mundo. A culpa é disso, a culpa é daquilo outro. Ele falou assim: pequei. A culpa não é das estrelas, é minha mesmo. Eu quem pequei. E o profeta falou assim: mas o Senhor te perdoou. Só que o pecado tem um negócio, né? É como você chegar num lago, pegar uma pedra e jogar. Bateu no lago, você confessou, a pedrinha vai cair. E a Bíblia diz que quando a gente confessa os nossos pecados a Deus, Ele joga os nossos pecados lá no mar do esquecimento. Mas não se esqueça, sabe aquelas ondinhas, né? Já viu quando você joga a pedra, aquelas ondinhas se propagam. Chega uma hora que elas perdem a força e já não se propagam mais.
se propagam em todas as direções. Todo mundo entendeu o que eu estou dizendo? O pecado é assim. Ele é perdoado, ele vai lá para o fundo, mas as consequências dele... gente, se a gente soubesse o que é o pecado. E Davi, tomado por essa tristeza, esse homem escreve esse salmo, que para mim é uma das coisas mais lindas desse mundo. E quando ele tem a certeza de que Deus o perdoou, quando o profeta fala assim: mas o Senhor já te perdoou, porque pecado confessado é pecado o quê? Perdoado. Aí Davi fala assim: sucesso, meu irmão, felicidade, de fato, é o homem cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Isso é sucesso de verdade. Isso é a esperança das esperanças. É um homem dizendo que tudo que existe nessa vida é secundário diante da grandeza e da beleza do homem que foi reconciliado com Deus. E o mais bonito disso tudo é que ele apresenta dos versículos de 1 a 4 o que o pecado fez com ele, sabe? A maneira como o pecado o tratou. E ele diz que é feliz o homem que recebe desse perdão, é feliz o homem, é bem-aventurado o homem cuja iniquidade, a maldade, a mancha do pecado, ela é perdoada. E ele diz assim: gente, eu quero ensinar uma coisa para vocês. No período em que eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram pelos meus constantes gemidos. Davi aponta o pecado como causa de males que ele sofreu na própria carne. Coisas que muitas vezes são interpretadas hoje como problemas, como questões apenas psicossomáticas, como questões psicológicas, e tem o seu lugar, é verdade, todos nós temos problema psicológico depois da queda, mas Davi está falando, não! Existe coisa aqui que acontece conosco, que é fruto do pecado, que criou raízes nas nossas almas, e nos faz gemer, nos faz chorar, apodrece os nossos ossos. A mão de Deus sobre nós faz com que aquele lugar que jorrava uma fonte viva de água fique pingando, gotejando, seco, sem vida. Ele diz: olha, eu sou um homem que provou do momento, provou da vida, provou do período em que a imagem sufocou a verdade, em que a imagem sufocou o ser, em que a aparência tomou ares de verdade na minha vida. E ele diz que ele confessa o pecado dele a Deus, uma forma de se relacionar com ele. Davi está falando aqui: eu apresentei o meu pecado ao Senhor Yahvé, o Deus com quem eu me relaciono, o Deus com o qual eu estava brigado, mas agora, depois da minha confissão, eu estou o quê? Reconciliado. Davi está falando assim: é possível me relacionar com Ele novamente. Depois que eu confessei, Ele me perdoou. E Ele tenta nos instruir como igreja no caminho desse verdadeiro sucesso, apontando que vida de verdade tem a ver com quem se encontra, mas não a partir de si mesmo, mas a partir do que Deus fala a nosso respeito. E ele diz: olha, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. E quando as muitas águas transbordarem, elas não vão atingi-lo. Ele aponta para a congregação e dá algumas orientações. A primeira delas é ensinando que é importante ao homem apresentar suas súplicas diante de Deus, buscando o seu perdão. Davi fala que nós não podemos menosprezar isso nas nossas vidas. Nós não podemos abrir mão dessa condição, dessa noção de que somos pecadores e que a partir disso nós precisamos apresentar a Deus todos os dias os nossos corações para que Ele nos purifique, para que Ele nos limpe. Ele fala assim: já que Deus é esse Deus perdoador, o homem piedoso ora a Deus todo dia, pede a graça de Deus todo dia, fala com Ele todo dia e diz: Senhor, eu não quero viver brigado com o Senhor. Ah, gente, que lição para nós, hein?
Que verdade para nós que mantemos as nossas vidas a partir da perspectiva dessa roda viva maluca de trabalho, dinheiro, entretenimento, prazer, poder, dinheiro, entretenimento, família, amigos, aparência, imagem, e o desespero bate e a gente pensa assim: algo está me faltando. Te falta a essência do homem piedoso. Que Davi fala assim: sendo assim, meu irmão, já que Deus está de braços abertos, né? Já que Ele está de braços abertos, já que Ele está querendo te trazer para Ele, o texto de Jeremias fala, né? Com amor eterno eu te amei, e por isso com o quê? Com benignidade eu te atraí. Ele diz: sendo assim, todo homem piedoso fará súplicas. Quanto nessa vida a gente para pensar seriamente no pecado? Nós evitamos até a palavra. A gente não gosta de falar, porque a gente acha que isso não tem lugar. A nossa geração, ela parece que tomou a palavra pecado e a travestiu, a palavra é essa, travestiu de várias noções psicológicas, de questões assim meramente circunstanciais, e não. Essa é a maior tragédia do nosso tempo, do nosso cristianismo. Nós paramos de tratar pecado como pecado. A gente está tratando isso de qualquer maneira, e Davi fala assim: você não pode passar, sendo um homem piedoso, a dirigir suas súplicas ao Senhor e a falar: Deus, o que aconteceu com o meu coração? É isso que ele está ensinando para a gente. Só que aí você deixa o pecado criar raiz na sua vida. Você vai desprezando aos poucos, todo dia, essas coisecas que vão acontecendo. A mentirinha, nós falamos isso aqui quinta-feira, estudando a nossa confissão de fé. A confissão de fé falando de juramentos, votos, essas coisas que protegiam e cujo objetivo é proteger a palavra de um cristão, o compromisso que ele firma. Mas não, a palavra de um cristão hoje não vale mais nada absolutamente. Não vale um voto que ele faz, não vale, não representa um juramento. Hoje é trivial a gente ser mergulhado nessa cultura, na malignidade dessa cultura, e achar tudo normal. O homem cristão, a mulher cristã não para em casa à noite e não fala assim: eu vou te confessar meu pecado, Senhor. Não, não faz. A gente não faz. Antes que o pecado crie raízes. Eu falei isso demais esses dias na minha casa. Falava assim: por que a gente deixa chegar onde a gente deixa? É porque a gente não entende o que Davi está tentando nos ensinar. Sendo assim, meu irmão, todo homem piedoso te fará súplica. Tem que parar todo dia e lembrar do que diz 2 aos Coríntios capítulo 13, quando fala assim: examinai-vos a vós mesmo, para ver se vocês estão na fé. Provai-vos para saber se vocês já não estão o quê? Reprovados. 2 aos Coríntios capítulo 13, versículo 5. É o Senhor falando assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e aí faça o quê? Coma do pão e beba do cálice. É você chegar na sua casa e falar: eu menti aquela hora, eu cobicei, eu fui vaidoso, eu trouxe para mim aquele elogio, Senhor, e tinha que colocar os pés da tua cruz. Eu fui duro demais com meu filho, eu fui mole demais, fui grosseiro com a minha esposa, eu não tratei aquela pessoa no meu trabalho como alguém que foi criado à tua imagem e semelhança, Senhor. Sendo assim, o homem piedoso, ele vai fazer súplicas. O que Davi está nos ensinando é que você tem que se dirigir a quem de fato você está rompido, você está brigado. É por isso que Deus nos fala que se não começar nele, não tem sucesso, não tem vida plena, não tem felicidade, não tem alegria, não tem nada. E nós estamos brigados com ele, gente. Nós aprendemos então que precisamos dirigir a ele as nossas orações diariamente, para que o pecado não crie raiz em nós, e depois desarraigá-lo fique mais difícil. Você não tem essa sensação? Que existem comportamentos na sua vida que já te viciaram. Eu não vou bater nas tecnologias de forma gratuita, não vou bater. Eu falava com os meninos lá em casa esses dias sobre alguma coisa ruim. Aí um deles falou assim: ô pai, mas isso aqui, então eu não vou fazer isso nunca mais. Eu falei: bobagem, você está fazendo do jeito errado. A questão não é fazer nunca mais, a questão é você olhar para isso e saber quem é que manda em quem.
É assim. As tecnologias já mandam na gente. O entretenimento já manda na gente. O dinheiro manda na gente. O trabalho manda na gente. Tudo manda na gente. A gente não para pensar e falar assim, eu sou um escravo. Um escravo desse sistema mentiroso. E a gente não para falar assim, está errado. Eu sou um cristão, eu não posso. Isso não pode acontecer. Só que isso cria raiz dentro da gente. A gente passa a vida, passa os dias sem pensar nisso, gente. Pelo amor de Deus. A gente não pensa. E para desarraigar depois? Se é uma plantinha boba, você arranca, prepara o terreno, bola para frente. Mas e se isso cria, como diz em Hebreus no capítulo 12, virou uma raiz de amargura que brotando vai perturbá-los? Quantas coisas vão ser desarraigadas das nossas vidas, a gente não para olhar para si mesmo. Davi nos chama para fazer essas súplicas. Davi nos chama para confiar de que o Deus ao qual a gente se dirige e busca reconciliação vai nos abrigar debaixo da sombra das suas asas. Amém? A gente peca mesmo. Aí Deus fala assim, Davi fala assim, sendo assim todo homem piedoso fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Aí ele fala assim, mas fica de boa, porque na hora que você fizer as pazes com ele, meu irmão, ele vai te pôr debaixo das asas e vai falar assim, vem cá, fica aqui debaixo da sombra das minhas asas, que quando as muitas águas transbordarem, elas não vão atingir você. E a gente fica aí achando que o pecado é bacana. Rapaz, não existe uma coisa nessa vida que um cristão tem que odiar mais do que o pecado. Não existe. E a promessa aqui do Salmo é o seguinte, ele vai te cercar, meu Deus, de alegres cantos de livramento. No dia que você se vê cercado pela tragédia, aí Deus vai falar assim, o quê? Está lá, está firminho, está lutando, não, minha graça vai lá, cerca ele com alegres cantos de livramento. Ao invés do choro da tragédia do pecado, esse cara vai louvar, vai cantar com alegria, mesmo que as pancadas o estejam, ele está cantando, ele está cercado, porque ele está debaixo das asas do Senhor. É isso que ele quer fazer com a gente, mas para a gente tem que estar do lado dele. A gente quer tratar o pecado no nível do comportamento, pelo amor de Deus. Eu não sei o que está acontecendo com o cristão hoje. Ele quer mudar o comportamento, aí você sai daqui hoje falando assim, eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer aquilo. Você está louco? Não! Você precisa recorrer a Ele, e Ele vai te colocar aqui debaixo das asas e falar, não, aqui você está seguro, fica tranquilo. Não, Senhor, já estou bem, agora eu já posso andar com as minhas próprias pernas. Né, galera? Nós fazemos isso direto. Agora eu vou sozinho, Valentina, agora eu vou. Aí Deus fala, não vai não, fica aqui quietinho, é melhor para você. Mas a gente vai, autonomia. E Davi falando, Ele vai te proteger. E mais do que isso, a Bíblia diz que nós receberíamos a instrução da parte dele. Eu vou orientar o caminho que você deve seguir a partir de agora. Gente, é Deus falando com a gente, primeiro, para a gente entender que precisa dirigir a Ele as nossas súplicas, buscando a reconciliação. Segundo, que nós teremos nele a promessa, o amparo, a proteção. Terceiro, que o que Ele vai fazer conosco, Rebeca, não é de fora para dentro, é de dentro para fora, Senhor. É por isso que Ele fala assim, não vou falar isso com vocês não, deixa eu falar com o gato que está mais aqui, mas o negão. Ele fala assim, no português grosso é assim, deixa de ser burro. Não é isso? É isso que eu ia falar. Ainda bem. De ser burro, né? Porque ele fala, olha, não seja, é o que ele está dizendo aqui, não seja como o cavalo ou a mula, sem entendimento, que só funciona mediante o quê? O cabresto, o estímulo, o sofrimento. Ela é dominada dessa maneira, porque senão ela não obedece. Davi está falando assim, cola com Deus. Ele está falando de experiência própria, meu irmão. Ele está falando assim, reconcilia com Ele, pede perdão desse pecado que te persegue, essa maldição que te atormenta, essa coisa que desgraça a sua vida. Coloca a sua vida diante dEle, ponto. Direciona a sua oração, reconcilia com Ele todo dia, toda hora. Ele vai te abrigar, mas entenda
que isso é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Ele está ensinando para a gente aqui o quê? Davi era um homem tão grande que ele antecipa o conceito da graça de Deus. O Espírito Santo trabalhando no cristão e o habilitando a obedecer a Deus. Ele fala assim, não, a gente não vive com medo da punição, a gente obedece de boa vontade. A gente obedece porque a gente sabe que não pecar é melhor. Viver reconciliado com Ele é muito melhor. Eu encerro a minha fala te lembrando que a mensagem de Davi tem o objetivo de apresentar a sua experiência, a sua dificuldade, de apontar o caminho do perdão divino, mas falar com a congregação, falar com a igreja. Eu passei por isso. Todo dia você tem que olhar sua consciência e falar, eu estou errando, eu estou vaidoso, eu não estou vivendo daquilo que é eterno. E ele finaliza fazendo uma distinção, na minha opinião, e eu encerro. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor. Sucesso, prosperidade, felicidade, Tássila, alegria. Ele fala que você não vai achar fora dele. Eclesiastes fala, né? E eu tenho repetido isso aqui, ó, o sucesso, está fazendo isso errado. Melhor coisa que tem é o cara comer, beber e viver de boa. Mas ele fala, mas lembre, isso é dom de Deus. E outra coisa, fora de Deus, quem pode comer, alegrar-se, comer, beber, alegrar-se e viver de boa? Ninguém. Tudo começa nele e tudo termina nele. E Davi está falando assim, mas bem-aventurança mesmo, sucesso mesmo, felicidade. Felicidade é quem todo dia sabe que o Deus que intervém, o Deus que estende a mão, o Deus que vai ao encontro do pecador, esse Deus fala assim, eu estou te oferecendo a oportunidade. E o pecador fala assim, então eu tenho como me alegrar, eu tenho como encontrar regozijo e exultar com o meu reto coração. Aí eu pergunto, né? Quem pode ter esse coração reto para se alegrar? Eu sempre termino minhas mensagens assim, não sei porquê. Quem é que consegue? Quem conseguirá viver em paz com Ele, se não por meio da paz que Ele propôs? Romanos capítulo 5 diz assim, justificados, pois, mediante a fé, nós temos o quê? Paz com Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos capítulo 8 diz assim, vocês estão aí atrás do vento, vocês estão correndo atrás do que não vale nada, Thaís. Vocês estão aí, Alessandra, buscando coisas que não importam. Fala assim, olha, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos ama. Em Cristo a gente tem a plena reconciliação. A obra consumada de Cristo nos oferece plena reconciliação e a oportunidade de diariamente dizer assim, Senhor, eu pequei de novo. Pequei, a gente é falho. Quem sustenta esse amor é Cristo. É a obra de Cristo e o Espírito Santo em nós. E aí você está aí, vou mudar meu comportamento, vou mudar meu jeito de ser. Não seja como o cavalo ou a mula. Não. Deus está te chamando para se entregar a Cristo, o mantenedor da bem-aventurança maior, o grande mantenedor do sucesso dos sucessos, para que a aparência pare de te engolir e você viva a verdade de quem por meio de Cristo foi liberto da imagem e vive para a glória de Deus.